Bom dia, meus amores. Hoje a nossa aula é de história e nós vamos trabalhar um livro chamado Riqueza Cultural, que vem dentro da nossa caixa, do nosso kit trilhas. Então você vai abrir comigo esse livro, é um livro fininho chamado Riqueza Cultural, na página 2. Nós vamos falar um pouquinho de cultura hoje, a cultura do nosso Brasil, que é tão rica, tão diversificada. Então, nós vamos começar falando sobre a cerâmica, né? Quantos objetos de cerâmica, né, são feitos no Brasil? O artesanato do Brasil, ele tem muita cerâmica. E aqui fala que a cerâmica é o barro modelado que passa por um intenso calor. Então, o barro ele é derretido, gente. Esse processo, chamado de queima, acontece em fornos que chegam a 400 graus Celsius. Aí nós temos aqui a imagem de um homem modelando um vaso em argila com o auxílio de um torno, que é esse objeto aqui, ó, esse instrumento que auxilia, né, na confecção dessas cerâmicas, ok? No Brasil, a cerâmica é uma tradição muito antiga, mas ela é mantida até hoje. Aqui, ó, nós temos um vaso original da tradição marajoara, decorado com motivos que lembram o movimento da água, né? Até o filme da Moana, quem assistiu, né, tem esses símbolos aqui que lembram o movimento da água. Ele pertence ao Museu Nacional do Rio de Janeiro, olha só. É uma peça que está em museu, um museu aqui pertinho de nós. Os indígenas que viviam na ilha de Marajó, lá no Pará, entre os anos 400 e 1400, eram grandes ceramistas e deixaram peças diversas, entre vasos, pratos e urnas funerárias, como esse vaso aqui, né, que a gente viu aqui em cima, que está no museu. Muitos artesãos atuais mantêm a tradição marajoara, fazendo réplicas das peças originais ou criando novas, seguindo os motivos e o estilo marajoara, como a fruteira. Ó, e essa peça aqui, né, que é uma peça de inspiração marajoara. A gente pode ver que aqui, ó, ela continua o movimento, né, como se fizesse o movimento das ondas. Então, é inspirado no mesmo estilo. Outro grupo indígena muito antigo que viveu às margens do rio Tapajós, no Pará, também era ceramista e deixou peças que encantam pela técnica apurada e pela riqueza de detalhes. Olha aqui nesse lado aqui, ó. Olha só. Nós estamos vendo aqui, ó, um vaso da tradição Santarém, né? Que ela também pertence ao museu, só que aqui é o Museu de São Paulo. Essa peça está no Museu de São Paulo. Então, tudo isso aí é feito de cerâmica, gente, barro derretido. Muitos indígenas atuais também são excelentes ceramistas, como se pode ver nesta peça. Essa peça está lá no Mato Grosso do Sul e também é um vaso de cerâmica. No Nordeste, a tradição da cerâmica é muito forte. São famosos os bonecos de Mestre Vitalino e de muitos outros artesãos que retratam a cultura do povo nordestino. Então, esse tipo de artesanato, né, é muito visto nas feiras do Nordeste. Pessoas que viajam para lá costumam trazer isso aqui como lembrança, como recordação de viagem. Tá? São artesanatos típicos do Nordeste, né, feito em argila, né, e vira essas peças aí, ó, tão bem feitas. No Vale do Jequitinhonha, lá em Minas Gerais, o trabalho com o barro começou com as mulheres, gente. Elas faziam peças utilitárias, como panelas, potes e moringas. Depois passaram a fazer peças de enfeite, como essas aqui, ó. Ainda hoje, as mulheres são maioria entre os artesãos do Jequitinhonha, tá? Então, essa aqui são as bonecas da Zezinha, que é uma cerâmica lá do Vale do Jequitinhonha, que fica em Minas Gerais, ok? Então, olha só que trabalho bem feito, né? Cheio de detalhes. Página 4 agora, nós vamos falar de um outro tipo de artesanato. Agora não é mais com cerâmica, agora nós vamos ver um tipo de artesanato que é feito com madeira. É o entalhe de madeira.
Quando se fala de entalhe em madeira, logo vem à cabeça as carrancas do Rio São Francisco. Você conhece? Carrancas são figuras meio animais, meio humanas, grandes e assustadoras. Olha só que coisa horrorosa, gente. Mas é uma peça de artesanato, é uma peça cultural, né? É uma peça que você vai ver um pouquinho agora o que ela representa. Olha, no Rio São Francisco é costume colocar essa peça na parte da frente das embarcações, lá na proa do navio. Para quê? Para afugentar os maus espíritos. Eles acreditam que colocando esse entalhe, essa carranca lá na proa do barco, eles estão afugentando, espantando os maus espíritos, e assim eles vão ter uma boa viagem, né? É uma crença isso, eles acreditam assim, né? E hoje em dia são muito usadas como peças decorativas. Então, tem pessoas que usam elas, né, de forma espirituosa, é a forma como eles acreditam que eles vão manter o mal afastado, e outras usam como decoração, objeto de decoração. Eu, particularmente, não teria uma carranca, né, como decoração. Ela é horrível, né, pessoal? Não sei você, mas eu achei ela horrível. Os artesãos que produzem carrancas, olha aqui, ó, aqui tem outra imagem de outra carranca, ó. São chamados de carranqueiros. Francisco Guarani, conhecido como Mestre Guarani, é um dos carranqueiros mais renomados e respeitados da Bahia. A característica mais marcante de suas carrancas é a cabeleira, espessa e em relevo acentuado, cobrindo quase todo o pescoço, né? Como a gente está vendo aqui, ó. É uma cabeleira que cobre quase todo o pescoço. É uma das características marcantes, né, das carrancas desse artesão. As carrancas não são feitas somente por homens. Há também mulheres carranqueiras, como a dona Ana Leopoldina Santos. Há uma grande variedade de madeiras com cores diferentes, desde as claras, como o marfim, passando por diversos tons de marrom, e chegando ao negro acetinado. Essa variedade possibilita ao artesão explorar sua criatividade e obter resultados formidáveis. As madeiras mais usadas são as mais moles, que são mais fáceis de manusear. Aqui está mostrando a dona Ana Leopoldina Santos, essa artesã, né, conhecida como dona Ana das Carrancas, esculpindo uma carranca. Olha. Que cara horrorosa, gente. Então, são esses carões aí. Página 5, vamos lá. Vamos continuar falando de artesanato em madeira, ó. Os artesãos usam a madeira para fazer inúmeros objetos utilitários, como pilões e gamelas. Gamela é esse objeto aqui, ó. E esse é o pilão, tá? Serve para socar alguma coisa aqui dentro. Tem gente que soca tempero, né? É um objeto utilizado para socar alguma coisa. Fazem também objetos de decoração, instrumentos musicais, brinquedos e imagens de santos, ó. Então aqui nós temos um brinquedo feito de madeira, um carrinho de madeira. Aqui nós temos a imagem de um santo, né? A imagem de São Francisco, também feito de madeira. Existem muitos santos feitos de madeira. No interior das igrejas, a habilidade dos artesãos entalhadores pode ser vista não só nas imagens dos santos, mas no altar, no púlpito, nas cadeiras, nos bancos e em outros móveis. É muito comum nas igrejas católicas, né? A gente vê essas imagens, esses trabalhos feitos pelos artesãos que são esculpidos em madeira. Agora nós vamos falar de mais um tipo de cerâmica. Já falamos então da argila, já falamos então da madeira, e agora nós vamos falar da cestaria, mais um tipo de artesanato, a cestaria. Usando fibras naturais e técnicas diversas, os artesãos produzem uma infinidade de objetos
trançados, gente. Os mais comuns são os cestos, por isso o nome cestaria. Essa aqui é uma cesta de palha colorida trançada dos indígenas guaranis. E existem muitas fibras naturais pelo Brasil. Quando eu falo de fibra, eu estou falando de uma planta, né? Como o bambu, a carnaúba, o cipó, o arumã, a taboa, as palhas de milho e de coqueiro, né? São algumas das fibras naturais utilizadas nesse trabalho que é a cestaria. Então, os artesãos eles vão trançando essas fibras e montando, né, esse trabalho tão lindo, tão bem feito. Olha esses cestos aí. Ó, esse aqui de palha, né? Ele foi feito na Bahia. Esse aqui é de palha de milho. E esse aqui também de palha, olha, 3 cestos lindíssimos. Olha que trabalho, né, tão bem feito. Eles vão trançando essa palha para chegar nesse resultado aí. Os artesãos geralmente usam as fibras mais comuns na região onde moram para criar suas peças. Os indígenas brasileiros são excelentes cesteiros. Eles conhecem várias técnicas e usam diversos materiais para fazer suas peças, que são mundialmente conhecidas. Observe algumas peças nessa e na próxima página, ó. Então, aqui nós temos essa peça aí, que foi feita pelos índios, ó. É dos Tucano e dos Yanomami. Aqui, nós temos, ó, esse cesto de fibra arumã, esse cesto para guardar alimentos, principalmente mandioca, tudo feito por indígenas, ó. Esse aqui é um cesto de palha com desenhos geométricos. Aqui nós temos uma bolsinha, né, usada por homens e mulheres chavantes, né, por indígenas, para guardar pequenas frutas, coquinhos e objetos pessoais. E esse aqui é um cesto para guardar pequenos objetos dos Yanomamis. Então, trabalho muito rico, né? Cultura brasileira. Aqui, olha, nós vamos falar de mais um tipo de artesanato no Brasil. São as rendas. Eu tenho certeza que você já viu alguma. Na casa de vó, geralmente, a gente encontra, né? Às vezes tem até algumas mães que gostam das rendas, porque são trabalhos muito bonitos. Aí aqui, nós temos um trecho de uma música, né, de uma mulher rendeira. Elas costumam cantar enquanto fazem as suas rendas. As rendeiras são as mulheres que tecem rendas, criando peças delicadas e coloridas, usadas para decorar, vestir e enfeitar. Elas são figuras tradicionais de algumas regiões brasileiras. Então tem colcha de renda, tapete de renda, almofadas de renda e passadeiras, uma infinidade, né, de objetos feitos em renda. A renda de bilros nasce das mãos ágeis dessas rendeiras, que trabalham com uma almofada, linha e bilros, que são pequenas peças de madeiras nas quais se prende uma das pontas das linhas. Então são esses objetos aqui, olha. Em cada ponta, elas vão prendendo, né, uma parte da linha, uma das pontas da linha. Essa técnica é muito antiga, gente. Ninguém sabe onde nem como começou, mas foi trazida para o Brasil pelos portugueses. E ela é tradicional nas regiões do Nordeste e Sul, principalmente nos estados do Ceará e de Santa Catarina. Então, essa imagem aí é uma rendeira trançando renda lá em Florianópolis, Santa Catarina. Né? Pelas mãos a gente consegue ver que já é uma senhora, né? Então é um trabalho que costuma ser feito, né, por pessoas há muito tempo, que aprenderam com avós, com bisavós e veio passando de geração em geração. Ok? Página 9. Vamos lá. Existem outras rendas que não usam bilros, mas agulhas. Ó, aqui ela está fazendo uma renda utilizando uma agulha. A renda renascença, por exemplo, é feita com linha, agulha e lacê,
que é um tipo de fita de algodão, usando uma pequena almofada. Então, a almofada é objeto de apoio deles. É muito comum em Pernambuco e na Paraíba. A renda de filé, que é essa aqui, olha. A renda de filé, ela tem uma trama parecida com as redes de pescadores. Diferencia-se dessas redes porque ela é preenchida com bordados diversos e coloridos. Primeiro, as rendeiras trançam a malha, depois a colocam numa grade de madeira e ponto a ponto vão criando desenhos coloridos e criativos. Gente, deve dar muito trabalho, né? Mas fica riquíssimo, fica muito lindo. Olha essa renda. Aqui é a renda de labirinto. Ela é feita desfiando-se o tecido, unindo-se os fios e preenchendo-se os espaços com cerzimentos. Também é tradicional lá no Nordeste. Então é muito comum a gente encontrar essas peças nas feiras do Nordeste. Agora nós vamos falar de tecidos e trançados. A tecelagem é uma das formas mais antigas de artesanato ainda presente nos dias de hoje. Fios de algodão, linho, lã, sisal, entre outros, são tecidos em teares manuais e transformados em xales, blusas, cintos, bolsas, tapetes, toalhinhas, caminhos de mesa e uma variedade enorme de produtos. Existem diversos tipos de teares usados para diferentes produtos. A maioria trabalha com 2 conjuntos de fios, chamados de urdidura, e a trama, que se entrelaçam formando o tecido. Olha só essa imagem aqui para você entender isso. Ó. Isso aqui é um tear, né? Ele é possível a gente ver aqui 2 conjuntos de fios. Ó. E aí, os da urdidura são aqueles que são presos no tear. Ó. E os da trama estão enrolados e são entrelaçados nos fios da urdidura. E aí ele vai fazendo esse processo de trançar. Vai trançando esses fios aqui. Aqui nós temos exemplos de xales feitos num tear de pente liso. E tapetes, ó, de sisal feito também num tear manual. Então, mais um tipo de artesanato brasileiro, ok? Página 11. E as redes, pessoal? Eu adoro uma rede, você? As redes de dormir e de descanso são tradicionalmente tecidas em um tear manual, né? Então, aqui nós temos 2 imagens, 2 tipos de rede, né? Uma de crochê, olha que linda, né? Pode ser colocado em varanda, na praia. Fica, além de lindo, o ambiente é super confortável, gostoso de deitar. O tear não é uma única maneira de tecer. Com apenas uma agulha e um fio, é possível fazer um trançado e ir modelando uma infinidade de peças. Sabe do que nós estamos falando? Estamos falando do crochê. Alguém aí já viu alguém fazendo crochê? Vocês já viram alguém fazendo crochê? Vou contar um segredo para vocês. Eu sei fazer crochê, acreditam? Já fiz sapatinho de crochê, sapatinho de bebê. Já fiz caminhos de mesa feito de crochê, é isso mesmo. Eu aprendi a fazer crochê na escola onde eu estudava, era uma escola onde só estudavam meninas. Depois perguntam para as mamães aí se alguém já estudou nessa escola, chamada Laura Vicunha. E lá as meninas aprendiam a fazer esses trabalhos aqui de artesanato. E um deles era o crochê. E é bem gostoso, sabe? Descansa a mente, é bem legal fazer. Bom, vamos falar agora dos bordados. O bordado é uma forma de criar desenhos e figuras ornamentais em tecidos, utilizando instrumentos simples, como agulhas e diversos tipos de cores de fios. Então, aqui, ó. Espera aí um pouquinho, deixa eu ver que vai voltar aqui. Pronto, nós temos um tecido aqui, que é um tecido bordado com ponto cruz, um dos pontos mais populares do Brasil. Existem inúmeros pontos de bordado que resultam em formas e desenhos variados. Os tecidos que serão bordados também podem ser de diversos materiais e cores. Aqui, ó, combinando essas 3 variáveis, pontos,
fios e tecidos, as possibilidades de criação de trabalhos bordados são diferentes e são infindáveis. Né? Aqui nós temos um pano de prato, né, com franja de crochê, ó. Então aqui já está misturando dois tipos de artesanato, o bordado e o crochê, né? E fica uma peça linda. O bordado pode ser muito simples e singelo, pode representar formas geométricas, flores, animais, letras e até paisagens. Nesse aqui nós temos a paisagem bordada, né, pela artesã Cláudia Vânia, da Associação de Inclusão Social Bordadeiras de Penedo, lá na Lagoa, gente. Olha que trabalho bem feito. Por ser detalhado e trabalhoso, com pontos diversos que criam volumes e outros efeitos, o bordado pode até parecer uma renda. Então, olhando para esse bordado aqui, para mim parece uma renda, mas não é, gente, é uma toalha de mesa bordada, né? Então, olha só que coisa bem feita, né? Aqui é um bordado feito em couro, pessoal, para um festejo muito comum lá no Maranhão chamado Bumba Meu Boi. Então, é um bordado feito em couro. Com bordados, também é possível fazer tapetes e tapeçarias em geral. Um dos pontos mais usados para os tapetes é os arraiolos, que tem origem lá em Portugal. E para fazê-los, usa-se uma tela e fios de lã grossa, de cores diversas. Então aqui nós temos um tapete feito com bordado arraiolos. Pelo Brasil, existem muitas associações de bordadeiras que se unem para trabalhar e se organizam para mostrar e vender o que fazem. Também existem mulheres que acumulam funções, ou seja, além de bordadeiras, exercem outras profissões para complementar o orçamento doméstico. Então, isso daqui, pessoal, para muita gente é uma profissão, é de onde eles retiram, né, o orçamento da família, onde eles tiram a renda que sustenta a casa, né? Então, muita gente leva esse tipo de trabalho muito a sério. Agora nós vamos falar da arte plumária. A arte plumária consiste em usar penas de pássaros para fazer ornamentos ou objetos de uso pessoal de diversos modos e com formas variadas. Aqui nessa imagem, por exemplo, nós temos um cocar feito com penas de tamanhos e cores variados, né? Esse povo aí, o Bororo, eles destacam-se por seus cocares e braçadeiras feitos com penas. Então aí nós temos a imagem de um cocar. É uma arte especialmente desenvolvida pelos indígenas brasileiros e conhecida no mundo inteiro por sua incrível beleza e sensibilidade estética. Para os indígenas, a arte plumária é mais que um enfeite, é uma forma de comunicação cheia de significados e muito usada nos rituais. Então aqui, ó, nós temos algumas imagens, né, alguns modelos desses cocares, ó. Aqui nós temos um totem adornado, ou seja, enfeitado com penas dos Yanomami lá no Amazonas, usado para rituais. Quando eles vão fazer as danças, né, as crenças deles, são objetos usados nesses momentos. Aqui nós temos um colar, ó, e aqui é um cocar, ok? Página 15. O cocar é usado em ocasiões, como eu falei, ó, especiais, como festas, comemorações e rituais. Olha para esse homem caiapó aí na foto ao lado. A parte plumária é uma tradição indígena muito antiga. Quando os europeus chegaram por aqui, lá no século XVI, eles se encantaram com essa arte e levaram algumas peças para a Europa. Todas as que existem ainda hoje estão em exposição, gente, em museus europeus. Então, os europeus gostaram tanto do trabalho dos índios que colocaram, essas peças foram colocadas em museus, foram, né, guardadas, né, para poder ir passando de geração em geração, para que outras gerações conseguissem ver. Observe aqui nessa gravura do século XVI, os Tupinambá usando o manto em um ritual, ó. Aqui o manto, olha.
Também é uma peça de artesanato. E aqui nós temos a imagem dele, o manto de penas, feito pelos Tupinambá no século XVI, do Museu Nacional da Dinamarca, lá em Copenhague. Gente, essa peça está guardada num museu. E aí eles usavam assim, ó, quando eles estavam em algum tipo de ritual. Bem, agora vocês irão responder a esse suplemento de leitura que vem dentro do livro Riqueza Cultural. E aqui nesse suplemento, né, tem algumas perguntas, e de onde é que vocês vão tirar as respostas? Do próprio livro, né? Então aqui, ó, a questão 1, por exemplo, você vai encontrar no caça-palavras o nome de algumas profissões, ó. O artesanato é fonte de renda para muitos brasileiros, como a gente acabou de ver. Dele, várias profissões surgiram. Decifre as descrições das profissões e encontre-as no caça-palavras abaixo, tá? Então, seu trabalho é modelar o barro e colocar as peças em um forno bem quente. Qual o nome dessa profissão? Nós vimos lá, acho que na primeira página do livro, na página 2, quando a gente leu. Quem trabalha modelando barro, que profissão é essa? Né? Quem trabalha trançando as fibras, como bambu, carnaúba, cipó, que profissão é essa? Para decorar, vestir ou enfeitar, o trabalho dessas mulheres também é encantar. Mulheres que trabalham, né, decorando, vestindo, enfeitando, elas fazem isso usando que tipo de material? Que profissão é essa? Então vocês vão estar respondendo esse encarte, tá? De acordo com aquilo que a gente acabou de falar aqui no nosso livro que a gente acabou de ver, ok, gente? Então responda aí esse suplemento de leitura. Daqui a pouquinho eu posto aqui o gabarito para vocês estarem conferindo as respostas. Um beijo!